dia, queridos irmãos, queridas irmãs, desse nosso estudo de todas as segundas-feiras pela manhã. Aqui estamos uma vez mais, hoje iniciando de uma nova forma, gravando o vídeo e posteriormente colocaremos no YouTube. E assim fica mais fácil para compartilharmos, para compartilharem também. Sempre tem alguém querendo estudar um pouco da doutrina, aprender um pouco mais. E é assim a nossa caminhada, nós aprendemos todos juntos. Então, como sempre fazemos nas nossas tarefas, vamos nesse momento elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, aos nossos mentores, esses trabalhadores incansáveis da seara do Mestre, como sempre falamos, que sempre estão conosco, sempre que os chamarmos, os convidarmos para que nos protejam, nos coloquem na boca as palavras certas, a fim de nos harmonizarmos com os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, porque ainda estamos engatinhando na evolução espiritual e precisamos muito desse amparo, dessas bênçãos, desses fluidos salutares sobre nós. Por isso te agradecemos, Mestre Jesus, e a todos esses abnegados benfeitores que ficam conosco, nos acompanhando. Muito obrigada, que assim seja. Nós paramos no vídeo 16, quando o senhor Eduardo, presidente, o diretor do Centro Espírita, acordou depois de receber orientação, conforto do plano espiritual, da equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Então ele acordou decidido a tomar as decisões cabíveis para o que estava acontecendo. E então ele convocou uma reunião com os administradores da casa e colocou para eles a decisão, mas não se colocando fora da casa, se comprometendo a fazer tarefas e tudo, mas não na direção. Então, os mentores já advertiram os outros também que, quanto à necessidade de vigilância, como sempre acontece. Por quê? Porque, assim como nós sempre pensamos que os perigos viriam de fora. E, neste caso, a problemática mais séria era interna, né? De quem mais deveria, como diz aqui no livro, de quem mais deveria zelar pela conduta e pelo bom andamento das atividades cristãs, seguindo o modelo de Jesus. Houve momentos de grande emoção no trabalhador em despertamento e pedidos de desculpas como de perdão, a fim de que lhe não fosse negada a assistência fraternal e se evitassem comentários desnecessários em torno do acontecimento. É claro que nós sabemos que sempre tem aquele tititi. O irmão errou e nós, ainda pequenos na caminhada, somos ainda induzidos a comentar, quando devemos muitas vezes calar. Porque, como nos esclarece o próprio Evangelho, quem nunca errou, atire a primeira pedra. E como estamos ainda na caminhada, se não cometemos antes, vamos cometer ainda.
Perfeição não temos aqui. Por fim, esclareceu que desejava submeter-se a um especial tratamento pelos passes nas reuniões especializadas. Ao terminar o encontro, foi apresentada a alternativa de sua substituição pelo primeiro vice-presidente. Elaborada a ata sucinta do acontecido, por todos logo firmada. Todos assinaram a ata, como acontece nas nossas casas. Quando estamos participando de uma reunião dessa natureza, precisamos todos assinar a ata. Parecia-lhe haver-se libertado de um pesado fardo que o esmagava intimamente, ao tempo em que a culpa que já o aturdia começou a diminuir a inclemência da sua cobrança. No dia seguinte, domingo, reuniu a família à tarde para um lanche com a presença dos filhos e da esposa, expondo as dificuldades pessoais que vinha enfrentando desde algum tempo e que necessitava da ajuda, da compreensão de todos, particularmente da esposa digna e fiel, que soubera manter-se em clima de nobreza, mesmo percebendo as irregularidades graves do seu comportamento. Ou seja, a esposa sabia que ele a traía, mas continuou fiel. Elucidou que já se encontravam separados no tálamo conjugal desde algum tempo e que gostaria de conceder-lhe a liberdade através de um divórcio não litigioso, ou seja, um divórcio amigável. É mais rápido, é menos doloroso para ambos, para os filhos, para todas as pessoas envolvidas, comprometendo-se a submeter-se a quaisquer exigências que lhe fossem apresentadas. Aí ele teve humildade e era preciso. O impacto foi forte e os filhos umedeceram os olhos com lágrimas, porque, embora sentissem as dificuldades dos pais, ignoravam a gravidade do relacionamento. Às vezes os filhos não enxergam, porque só enxergam ali pai e mãe, não veem o que está por trás das aparências. E os pais também se esforçam para manter uma imagem melhor diante dos olhos dos filhos. A senhora Etelvina, após a exposição do marido, também emocionada, aqueceu, sem qualquer exigência, com a separação legal do vínculo que se rompera moralmente, lamentando a ocorrência que muito a entristecia. A filha mais velha, já casada, que lhes dera 2 lindos netinhos, em um impulso nobre, indagou: será que o divórcio é o melhor caminho para a harmonia do casal? Não haveria alternativa, um período de experiência em tentativa de recomeço? Olha, filha, esse amor, né? Sempre querem os pais juntos. Esse foi o momento mais doloroso, porque o genitor, emocionado e com voz trêmula, confessou: não vejo como recomeçar. Tenho sido infiel ao meu lar. Embora militando no espiritismo, a minha conduta não condiz com os sublimes ensinamentos do Evangelho. Venho despertando para a realidade que me estava nublada por perturbações interiores e espirituais, e recentemente cheguei à conclusão da necessidade de mudar de conduta, redimindo-me ainda em tempo dos compromissos incorretos a que me tenho submetido. Espero perdão de todos, ao que agora irei expor. Irei ser pai. A voz embargada quase foi inaudível,
E aí ele continuou: e não poderei abandonar a jovem a quem iludi e a criança que tem necessidade de nascer. Ante o silêncio natural que se fez entre lágrimas dos presentes, prosseguiu: ao ser informado pela mulher a quem me afeiçoei e que tem a idade da minha filha querida, cheguei ao dislate de exigir-lhe que abortasse a criança. Deveria estar louco, possesso ou com ambos transtornos, enquanto na tribuna espírita ensino que o abortamento é um crime hediondo. Ou seja, sempre quando vamos fazer uma exposição, sempre devemos lembrar que os primeiros ouvidos são os nossos. E de que não adianta estarmos lá, como ele mesmo colocou aqui com humildade. Era contra o aborto, pregava contra o aborto, falava que era um crime e sugeriu à moça que ele havia engravidado que o fizesse. Não suporto mais tantos conflitos e estou procurando a redenção enquanto é tempo, continuou ele. Nenhum caminho existe para a reabilitação, exceto a verdade com todas as dores que advenham e decepções que provoque inicialmente. Sou o Lázaro moral em busca da saúde, correndo atrás de Jesus na pessoa dos meus filhos e da minha sofrida esposa. Jesus teve misericórdia de todos e, por certo, tê-la-á para comigo também, se os meus filhos e Etelvina forem capazes de me compreender, perdoar e, mesmo que lhes pareça difícil o perdão, pelo menos desculpar-me pelas ações pérfidas que venho praticando. Isso é ter humildade. Precisamos sempre refletir nas entrelinhas. Quantas vezes, por erros menores, nos omitimos. E não é assim que Jesus quer. Quando Jesus pede que nos reconciliemos enquanto estivermos a caminho. Então, se não assumirmos os nossos erros perante aqueles a quem prejudicamos, como iremos nos reabilitar nessa caminhada? Não pôde continuar porque as lágrimas o embargaram. Era sincero seu arrependimento. Outra coisa importante, não adianta o arrependimento ser só da boca para fora. Precisa ser do coração. E quem nos ouve consegue sentir se é sincero ou não. E ainda mesmo que enganemos os nossos irmãos de caminhada, sabemos que não enganamos o nosso Pai, os benfeitores amigos que estão conosco. Embora amparado pelo irmão Elvídio e com a nossa presença transmitindo-lhe coragem e valor moral, tratava-se de um momento muito grave e significativo. Aí a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, junto, dando força, dando amparo. Isso é bom demais. Podemos ter essa certeza de que estamos amparados para nos fortalecer, por pior que seja a dificuldade, por maior que seja o nosso erro, o plano espiritual está conosco, cuidando de nós, nos acarinhando. Dona Etelvina foi a primeira a responder-lhe com muita emoção. Desde que falhamos no relacionamento conjugal, mantenhamos a fraternidade, a amizade em homenagem aos dias bons que vivemos e em retribuição aos filhos
que Deus nos concedeu para encaminhar. Aceito a proposta de divórcio sem pressa nem exigência. Isso é maturidade espiritual. Ato contínuo, os filhos abraçaram-no, compreensivos e doloridos. Anoitecia, não havendo mais nada a discutir, uma vez que os detalhes do divórcio e da reorganização da família já haviam sido solucionados, considerando que os filhos residiam nos seus próprios lares, o companheiro arrependido propôs: poderemos orar em agradecimento a Deus em favor da nossa união permanente e por ter me dado forças para ser honesto com a minha amada e desrespeitada família? Como todos anuíssem, ele orou com unção, enquanto nós outros, os espíritos presentes, aplicamos passes em todos e participamos da ação de graças dessa tarde inesquecível. A psicosfera ambiental modificava-se ante a transformação pessoal do chefe do lar, facultando a visita de espíritos amigos e familiares que se encontravam com dificuldade em dar assistência ao casal, desde que os inimigos do bem haviam se apossado das reservas morais do paciente. Nós nos afastamos através dos nossos pensamentos, depois das nossas atitudes. E aí, no momento que nos afastamos dos bons, o que fazemos? Nos afinizamos com os maus. E aí fica difícil o retorno. Que bom que agora começava a retornarem os bons para o lar deles. Embora ficasse muito sofrida, a senhora Etelvina sentia-se aliviada do imenso padecer interior, mantido em silêncio. Propunha-se a continuar amiga do marido infeliz, de modo que o pudesse auxiliar no que se fizesse necessário. O seu amor era maior do que os limites da comunhão carnal. Espírita e frequentadora da associação que ele dirigia, já não suportava acompanhar-lhe a maneira como se comportava em relação a outras senhoras e jovens que buscava seduzir. Então aqui confirma mais uma vez que ela sabia, mas se mantinha certa, no caminho certo, por maior sofrimento que estivesse passando. Transcorreram alguns dias e uma semana após o encontro conosco no plano espiritual, o nosso amigo procurou a jovem Iracema, que se encontrava em profundo abatimento, como resultado das reminiscências que lhe ficaram da reunião de esclarecimento em que participara, e por saber que o amante não desejava aceitar o filhinho em formação no seu ventre. Sim, porque a Iracema nunca pensou em abortar. Ela nunca disse que abortaria. Então ela ficou muito sofrida com a forma como ele reagiu, sugerindo o aborto. Evitara, porém, um encontro pessoal porque não sentia as forças morais suficientes para um enfrentamento conforme ocorrera antes. Magoada e aturdida, mas assistida pelo nosso amigo Germano Passos, a fim de evitar que tombasse nas malhas das entidades frívolas e perversas que pululam em toda parte, aguardava encontrar a facilidade de sintonia. Terminada a reunião doutrinária em que ambos se encontravam presentes, ele se lhe acercou e convidou-a a uma conversação demorada. Sem relutância, a jovem aceitou a invitação e foram à sua residência, pois que vivia a sós, responsável pela própria manutenção através do trabalho dignificante a que se entregava.
A Iracema vivia sozinha. Ela notou a mudança de tratamento que lhe era oferecido pelo companheiro e ficou surpresa, mesmo antes de o ouvir. Quando chegaram ao modesto apartamento, que já era familiar ao visitante, depois de temas banais, coube ao arrependido cavalheiro explicar-lhe. Estava aurindo energias para este momento, que assinalará o início de novos rumos em nossa existência. Desde um sonho em que me vi envolvido por entidades das sombras e libertado pelos benfeitores espirituais, que algo me aconteceu em profundidade. Aqui estou para reafirmar-lhe o meu amor e dedicação, inclusive assumindo a responsabilidade pelo nosso futuro filhinho, que em breve teremos em nossos braços. A jovem não podia acreditar que aquele ao seu lado era o mesmo homem que não fazia muito a induzira ao abortamento criminoso. Olha a importância do amparo espiritual para nós. Ele mudou radicalmente. Muito bom. E não só para nós, né, queridos irmãos? Para os irmãozinhos que estão nos influenciando maleficamente, porque foi uma batalha travada entre a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, esclarecendo, iluminando o pensamento desses irmãos, tanto da Iracema quanto dele, não é? Mas, e com os irmãozinhos também, que estavam influenciando eles, obsediando eles. A jovem não podia acreditar que aquele ao seu lado era o mesmo homem que não fazia muito a induzira ao abortamento criminoso. Mas antes de lhe fazer qualquer pergunta, ele sintetizou os acontecimentos dos últimos dias, desde o afastamento da diretoria da instituição ao divórcio que propusera a esposa, a narrativa de todas as suas defecções aos filhos e à mulher. Assumiu os erros. Muito importante. Minudenciou as emoções que agora o dominavam e o sincero desejo de construir com ela, se o quisesse, um novo lar, em bases de dignidade e afeição pura. Muito comovida, a moça sentiu-se envolvida pelas vibrações da esperança e da alegria incontida. Agradeceu-lhe a coragem e as propostas apresentadas, lamentando os prejuízos que aquele afeto entre ambos causara. Realmente, quantos estavam sofrendo? Mas vamos em frente. Sentiu-se apiedada por Dona Etelvina, porque os filhos do casal já eram adultos e tinham a capacidade de entender os acontecimentos. Antevendo-se amparada e sentindo a presença dos espíritos amigos que ali nos encontrávamos, pediu-lhe que fosse feito um estudo do Evangelho de Jesus, a fim de coroar com bênçãos as emoções do momento. Tomando de um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, na pequena sala, arrumaram a mesinha do centro, colocaram uma jarra com água e, com toda a simplicidade da vida cristã, oraram juntos e abriram o livro da verdade, detendo-se na página Obediência e Resignação, que, portadora de diretrizes sábias para a construção da felicidade relativa a que se tem direito na terra, renovaram o ânimo, equiparam-se da fé que transporta montanhas e da coragem para os inevitáveis enfrentamentos e cobranças a que seriam submetidos. Não podemos esquecer que os julgamentos virão.
Em todos os nossos atos, sempre teremos, sempre receberemos. Tem aqueles que só falam por trás, mas tem aqueles que chegam e dizem. E somos merecedores, erramos, vamos lá. Os julgamentos das pessoas amigas são como terríveis armas de que se utilizam para exigir superior conduta do próximo. Não é bem assim? É bem assim. E às vezes somos nós a julgar, somos nós que nos colocamos na posição de juízes com os nossos irmãos, como se estivessem envergando a túnica nupcial da elevação e da falta de erros. É bem isso. Quando nós julgamos os nossos irmãos, é porque nós achamos que somos perfeitos. Por isso a lição do mestre em relação à mulher surpreendida em adultério é sempre atual e oportuna. Quem estiver isento de pecado, erro e culpa, que lhe atire a primeira pedra. No processo evolutivo de todos nós, sempre assinalamos os equívocos e os fascínios pelo erro, por estarmos impregnados dos velhos vícios que trazemos de reencarnações passadas. Felizes são todos aqueles que reconhecem a própria vulnerabilidade e tentam ser melhores hoje do que ontem, que buscam superar as más inclinações e, através dos mecanismos da austeridade e do bem proceder, vão se libertando das chagas morais que infelicitam, com a coragem de subir aos alcantis dourados da vida para respirar o puro oxigênio do amor e da caridade. Lindo, lindo, só precisamos colocar em prática, tentar no nosso cotidiano colocar em prática. Vamos encerrando aqui mais um estudo, mais uma leitura-estudo, agradecendo a cada um que esteve conosco nesse momento, plano espiritual presente, nos abençoando. Gratidão a todos, gratidão ao nosso mentor, amigo. Muito obrigada, Jesus, por toda a luz, por todo o amparo. E que cada irmão que participar desse estudo sinta a tua humilde presença, Mestre, iluminando a mente e o coração. Que a tua paz e o teu amor estejam presentes com cada um, hoje e sempre. Muito obrigada. Que assim seja. Um beijo no coração.